Prezados senhores, prezadas senhoras, apresentamos agora o terceiro vídeo comentando o texto de Eduardo Modiano sobre o Plano Cruzado, do livro de Marcelo de Paiva Abreu, A Ordem e o Progresso. Isso faz parte do nosso curso de Economia Brasileira. Bem, e vamos falar agora sobre o Cruzadinho, lançado em junho de 1986, que vai durar até outubro, porque em novembro nós teremos o lançamento do Plano Cruzado 2. Lançado em 24 de junho, o que foi o Cruzadinho? Foi um tímido pacote fiscal para desaquecer o consumo. Quer dizer, qual que era o diagnóstico? O diagnóstico é que a economia brasileira estava por demais aquecida, como se isso fosse um problema. Quer dizer, era um problema porque estavam faltando os produtos, tá certo? Os produtos desapareceram. Não se quer dizer, existem várias explicações possíveis, né, desse desaparecimento. Um deles é porque realmente a demanda havia um excesso de demanda. Outro porque os preços, no momento do congelamento de vários produtos, estavam defasados. Vamos supor que o plano cruzado foi lançado no dia 27 de fevereiro. Bem, vamos supor que eu sou uma empresa e que eu vou lançar uma lista, a minha nova lista de preços, no dia 1º de março. Então eu estou a 2 dias do lançamento da nova lista. E aí, né, há o congelamento. Isso aconteceu com muitos produtos exatamente pela data. Né? Quer dizer, houvera se esperado para lançar o plano no dia 1º, né, no dia 2 no dia 1º, né, ou no dia 2, poderia ser no dia 1º, porque a várias listas já tinham saído. Né? Então você podia ter lançado no dia 1º. E aí o produto, digamos assim, os produtos estariam com suas novas listas. É claro que isso significaria uma inflação, né, entre o dia 27 de fevereiro e o dia 1º de março. Mas de qualquer maneira, mesmo se fosse lançado no dia 1º de março, né, teriam lista de preços atrasados. Mas então eu estou com quer dizer, a lista de preços atrasados. Né? Vamos usar o exemplo que nós usamos no vídeo passado, né? Uma coisa que eu nunca esqueci, né, foi o diamante negro, né, a barrinha de diamante negro, de 100 gramas. Que ela desapareceu logo. Bom, surgiu depois uma barra menor, talvez de 50 gramas, não lembro. Com preço que não era metade do preço da barra de 100 gramas. Então isso na verdade representava um novo produto, estava fora da barra de preço. Mas vários produtos que não puderam fazer esse jogo, né, desapareceram do mercado, tá certo? Quer dizer, porque estavam com os preços defasados. Aliás, desapareceram porque eram gravosos, né, dariam prejuízo à sua produção. Então o empresário parou de produzir, tá certo? Outros você pôde fazer essa mudança, né? Mudou o produto, então o preço continuou lançando no mercado. Né? O outro também é porque o crescimento da demanda foi muito grande, né? Produtos, né, de difícil, quer dizer, que leva tempo para importar carne, que foi um produto que desapareceu, né? Aliás, né, teve um caso que nós apresentamos aqui, né? Na capa da Veja, procura-se boi, porque o problema é o seguinte, né? O preço da carne, ou porque no dia do lançamento ela já estava, ela não tinha, já estava custando mais, então a carne foi precificada a um preço inferior ao custo, digamos assim, ou inferior o custo aí que daria uma remuneração, né, média normal para o empresário, né? Então, o que dava prejuízo, de qualquer maneira, né, o preço
E a verdade é o seguinte, o consumo de tudo, de carne, por exemplo, subiu muito, né? Subiu muito. Toda melhora de renda significa que o consumo de carne vai subir, né? Derivados de leite, isso tudo subiu, tá certo? O consumo, aceleradamente, né? Então, no caso do boi, os pecuaristas tinham um, uma estratégia muito fácil. Eles paravam de vender o boi e deixavam o boi no pasto. Por quê? Enquanto o boi estava no pasto, digamos, o preço dele, né, o preço no mercado negro, né, o preço fora do tabelamento estaria subindo, correto? O preço da arroba de boi vai subir, o que não vai subir é o preço da carne no supermercado, no açougue, né? Aliás, aconteceram muitas coisas, né? Os cortes mudaram. Você chegava no supermercado, no açougue, né? Isso aconteceu comigo, né? Você queria comprar carne, as carnes tradicionais não tinham. Então você queria, qual carne que tem? Até essa aqui, você não sabia que carne que era, né? Na verdade era uma mistura de várias carnes, né? Em vez de fazer o corte tradicional, eles fizeram outros cortes. E aí você pagava o preço que fosse, tá certo? Aí você chegava em casa e descobria que era uma carne que um pedaço dela era carne de primeira, a outra metade era carne de segunda, de terceira, não sei, né? Eu não entendo carne suficiente para dizer quais as carnes que a gente comprava. Mas então aí vendia para a carne que fazia fila, né? Porque não tinha o produto. Então, essa é uma maneira de burlar o congelamento, tá certo? Mas o pecuarista, ele poderia simplesmente deixar o boi no pasto, o boi estaria engordando. Quer dizer, chega um momento que você tem que vender o boi de qualquer maneira, ou não, né? Não sei, eu não entendo. Mas você pode mantê-lo no pasto durante um bom tempo, né? É claro que eles estavam especulando, eles estavam esperando que chegasse um momento que o congelamento ia acabar, porque não era, apesar de ser um congelamento indefinido, ele não poderia continuar para sempre. Chegaria um momento em que ele ia, o congelamento ia acabar e o preço da carne ia lá em cima, eles iam vender o boi com bastante lucro. Então aconteceu isso, né? E aí eu lembro uma vez que foi, eu acho que a Polícia Federal, eu não lembro na televisão, não sei, foi pegar boi no pasto, quer dizer, os pecuários sumiram, não tinha ninguém, só imagina uma Polícia Federal pegando boi no pasto. Realmente, um Polícia Federal pegando, não era uma tarefa da polícia, né? Bem, e então, quer dizer, o governo aqui tentou, né, desaquecer o consumo. Como? Primeiro impôs um empréstimo compulsório sobre a gasolina. Subiu o preço da gasolina. Só que esse empréstimo era um empréstimo compulsório, ou seja, o empréstimo compulsório tem que ser devolvido, não é? Nunca foi devolvido, né? Sobre gasolina e automóveis novos, restituíveis em 3 anos. Para o automóvel seria fácil restituir, né? Para a gasolina você teria que dar um desconto no preço da gasolina no futuro, né? Nos 3 anos, né? Porque você não tem jeito de identificar o comprador. No automóvel tinha, então você sabia quem que estava comprando o carro, né? Pagando o empréstimo compulsório. O que não resolveu o problema da oferta de carro, porque o problema da oferta de carro era que você estava no limite da capacidade produtiva, então não tinha jeito, você tinha que importar carro, né? Mas aí, né, felizmente, naquela época nós tínhamos tarifas elevadas de importação de automóveis. Eu digo felizmente por quê? Porque quer dizer, as tarifas de importação são uma medida importantíssima para o processo de industrialização. Quando a sua indústria fica madura, aí não precisa. Quer dizer, na verdade, bom, essa é uma discussão que nós não vamos tomar aqui, né? Realmente a indústria automobilística brasileira tem um nível mais ou menos, né, de competição internacional, né? Vamos lembrar que a Ford acabou de sair do Brasil por vários motivos, né?
Bem, o imposto sobre compra de moeda estrangeira para viagens internacionais, quer dizer, se você fosse viajar para Disneyland, você ia pagar, tá certo? Um imposto sobre compra de moedas internacionais, né? Inclusive passagens. O aumento dos preços e o aumento dos preços seriam expurgados dos índices de preço. Isso é muito pouco popular, né? Você fala assim, está tendo inflação e o governo está escondendo, está deixando que ela apareça nos índices de preço, né? E, e uma coisa que o Jean tem razão, né? Essas informações ele tem razão, né? Todas, né? Ele está dando apenas informações. A política econômica ficou realmente paralisada entre agosto e 15 de setembro por causa das eleições. As eleições para o Congresso, né? Então não seria bom tomar medidas antipopulares, essa é a ideia, né? A economia estava próxima do máximo de utilização da capacidade produtiva, né? Isso em vários setores, isso era mais ou menos evidente, né? Pelo menos circulou muito circularam muitas informações a esse respeito, né? Eu lembro do setor de eletricidade, né? Se falou muito disso, falou aí do setor de automóveis. Bem, é o que está escrito aí de novo, né? A economia estava próxima do máximo de utilização da capacidade produtiva, né? Só que a inflação permaneceu baixa, claro, né? Está congelado, mas com desabastecimento crescente, né? E a introdução de produtos novos, isso nós já falamos, correto? Só que em setembro, né? E outubro caiu uma forte, aqui está, né? Observe que em setembro, a partir de setembro e outubro, o que aconteceu? As exportações caíram. Cadê o... Exportações caíram, mas as importações também aumentaram. Por que aconteceu as duas coisas, né? Não foi tanto pelo problema cambial, o câmbio também estava congelado, mas um dos principais elementos, né, foi o aumento, aumento da importação, porque o consumo interno cresceu muito, então isso aumenta as importações, né? E as exportações, por conta também, pelo fato de que as empresas reduziram as suas exportações para atender o mercado interno, ok? E essas são as explicações tradicionais sobre o que aconteceu, ok? Outra coisa importante, né, isso nós já falamos, é o resultado da especulação contra a moeda nacional, né? Ou seja, gente apostando que o congelamento não ia dar certo, que o plano não ia dar certo. Então você foge, isso é um resultado de inflação, né? Quando você tem inflação, você foge para o dólar, você foge para a moeda estrangeira. Aqui, não, você não tinha inflação, mas você tinha um processo especulativo, nós já falamos a esse respeito, né? Quer dizer, o dinheiro que ficava no mercado financeiro, que pagava altas taxas reais e nominais de juros, né? Ele vai sair do mercado financeiro, não tinha aplicação financeira, você vai para a bolsa e vai para o dólar. Vai para a bolsa, mas a bolsa depois, a partir de junho, né, julho, ela começa a cair, né? Vai cair mais, bastante no final de ano, mas aí em julho, agosto, ela já começa, a bolsa para de crescer e dá uma queda de uns 10%, né? Ela estava um patamar muito mais elevado que no início do programa, mas ela o processo especulativo na bolsa já tinha chegado no seu limite. E no dólar não, né? O dólar, a cotação do dólar, né, vai, tá certo? Ela vai, né? Vamos aqui colocar, né? Vamos lembrar que é mais ou menos o plano real, plano cruzado, né? A marca dele está por aqui, tá certo? Não tem jeito para ter esse negócio. Bom, então você tem um processo, né, de elevação muito forte, né, do ágio. Quer dizer, o que é o ágio?
O ágio é exatamente essa diferença aqui, ó. Né? É essa a diferença. Esse é o ágio, tá certo? E a diferença quer dizer, essa diferença aí entre o preço do dólar no mercado, cotação do dólar no mercado oficial e a cotação no mercado paralelo, né? Quer dizer, o dólar no mercado oficial ele vai ser congelado, né? Também como os preços, né? Bem, em novembro vai ter uma desvalorização cambial, nós vamos falar isso de 1,8%, fez parte do cruzado 2, o que não você tem uma diferença de dólar enorme, você dá uma desvalorização de dólar minúscula, todo mundo fala assim, aí vem mais, aí você na verdade incentiva ainda mais a especulação. Bom, 21 de novembro de 1986, já houveram as eleições, já sabe o resultado das eleições. O partido do Sarney, quer dizer, o MDB, teve uma vitória extraordinária. PMDB, né? Bom, agora não sei se é MDB ou PMDB, não interessa. Teve uma vitória extraordinária. Extraordinária, tá certo? Extraordinária. Porque todo mundo adorou, todo mundo não, né? Com exceção dos especuladores, muitos empresários não gostaram, né? Mas o pessoal do sistema financeiro também não gostou. Mas, né, com exceção do pessoal da Bolsa que ficou satisfeito inicialmente, muito satisfeito, depois não. Mas então, o que aconteceu, né? Quer dizer, então agora está na hora de fazer as maldades. Tá certo? Já ganhou as eleições, não é? E aí vai ser anunciado o segundo plano, o segundo plano cruzado 2, né? 21 de novembro. Né? Medidas. Primeiro, aumenta os preços de gasolina, energia elétrica, telefone e tarifas postais. Ou seja, os preços públicos, né? De serviços públicos. E da gasolina. Né? Elevação dos impostos de automóveis, cigarros e bebidas. E expurgo dos resultados, quer dizer, o que aconteceu? Quando você deu esse aumento, você acabou com o plano. Você não pode, quer dizer, o governo, uma série de preços fundamentais, o preço da gasolina, tá certo? Energia elétrica, né? Telefone, tarifas postais, você tem um tarifaço. Aí ficou todo mundo, que isso? Agora o governo acabou com o plano. Eu não posso aumentar o meu plano, mas o governo pode, tá certo? Elevação dos impostos, né, de cigarros, automóveis, cigarros e bebidas, ok? E o pior, você expurgou isso do aumento dos preços ajustando o índice, ou seja, isso não ia para o índice de preço e, portanto, os salários não seriam reajustados. Ou seja, isso aí provocou, na verdade, né, um violento choque inflacionário, tá certo? Fornecendo uma válvula de escape para toda inflação reprimida durante o congelamento. Ou seja, agora todo mundo vai remarcar seu preço. Azar, quer dizer, os fiscais, os chamados fiscais do Sarney, os consumidores ficaram desmoralizados. Como é que eu vou... Quer dizer, o governo aumenta os seus preços, né? Quer dizer, o preço da gasolina não é exatamente do governo, mas de um estatal, né? Energia elétrica também, telefone também, né? E aumenta... Então, as estatais, ou seja, as empresas do governo aumentam os preços, mas eu não posso, ninguém pode, não, isso é... Então, você desmoralizou, tá certo? Que já estava bastante desmoralizado, porque a falta de produto, né, é
a forma de você, quando falta produto, você fica desmoralizado, né? Numa economia capitalista, né? Aliás, uma observação, na Rússia faltava produto, né? Faltava produto porque o consumo na Rússia comunista, né? Porque o consumo da população era enorme, né? E agora sobra produto, porque tem desemprego, né? Não tinha desemprego, era zero na União Soviética, né? E tem fome, né? E a fome e o desemprego, que estão associados, né? Faz com que a demanda, então, faltava produto em termos, né? Porque os produtos de pior qualidade não faltavam, até sobravam. Então essa história da União Soviética, isso que é ineficiência, isso é uma bobagem danada, né? Isso é mais uma coisa de propaganda, né? Dizer que o sistema comunista é ruim e o sistema capitalista é ótimo. Então estamos vendo. Então houve um violento choque inflacionário, né? Fornecendo a válvula de escape para toda a inflação reprimida durante o congelamento. É isso aí, né? Ora, e aí se mudou o índice de inflação para o INPC, com menor peso dos produtos majorados. Quer dizer, isso aí, principalmente os economistas, né, mas isso pegou muito mal na opinião pública. Bom, quando aconteceu isso, né, isso aconteceu no dia 21 de novembro. No encontro da ANPEC, né, o encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação de Economia, ANPEC. Teve um encontro em dezembro, dia 7, 8 de dezembro, por aí, sempre é no início de dezembro. E eu fui, né, para apresentar um PP, eu fui. E lá encontrei a assessoria do Funaro. Muitos deles tinham sido meus colegas no curso de mestrado da Unicamp, né? E eu falei para eles, vocês acabaram com... o cruzado acabou, vocês acabaram com o programa de... Aí ficou todo mundo, como isso, não é? Não sei o que, mas acabaram. E aliás, nessa época eu já tinha descoberto, né, que infelizmente os meus colegas de Campinas não entendiam muito de macroeconomia, meus professores não entendiam muito de macroeconomia, né? Entendiam de teoria do valor, de várias coisas, né? Precificação e oligopólio, um monte de coisas eram muito bons, mas em termos de macroeconomia não, né? Quer dizer, por que eu falei isso? Porque, bom, nós vamos comentar isso um pouco mais adiante, né? Discutindo inclusive sobre as possibilidades de sucesso realmente o plano cruzado, né? Que eram muito reduzidos. Bom, e aí, né, o governo vai reinstituir as mini desvalorizações cambiais diárias de novembro. Por que ele fez isso? Por causa da deterioração da balança comercial. E aí, né, tem aquele dizer, não dá para assobiar e chupar cana no mesmo tempo. E o que o governo está tentando fazer? Ele está tentando controlar a inflação, tá certo? Reduzir o déficit público que tinha surgido, mas pequeno, como nós mostramos, né? Reduzido. Resolver o problema da balança comercial, tá certo? Das contas externas, não dá. Você tem que fazer uma opção, né? E como o governo estava tentando novamente fazer o que tinha sido tentado antes sem sucesso, que é obter aquilo que se conhece como equilíbrio geral, que é uma fábula neoclássica, né? A ideia de equilíbrio geral foi gerada por Hassler, mas no sentido neoclássico, né, é uma fábula. Você quer ter equilíbrios em situações no qual esse equilíbrio, se esse equilíbrio setor desequilibra outro. Isso ficou claro no processo de estabilização da economia brasileira no início da década de 80. Você equilibrou o setor externo às custas do desequilíbrio do setor interno, a inflação e das finanças públicas. Aliás, é bom dizer, né, nos processos de estabilização, por exemplo, da Alemanha, a República Federal Alemã, né, no pós-guerra, né, você estabilizou a economia depois de um processo de elevada inflação, mas isso teve um custo, tá certo? O custo de desequilíbrio nas contas externas. Quer dizer, não teve problema porque o governo americano bancou, né, o déficit externo da República Federal Alemã. Então, você não consegue fazer tudo simultaneamente, né?
Então o governo, quer dizer, a equipe da Unicamp estava tentando obter o equilíbrio geral em todos os mercados. Não era possível, né? Você tinha que fazer uma opção, tá certo? É claro que o plano estava com problemas sérios, né? Não é o excesso de consumo, era exatamente a falta de produtos, mostrando que havia uma inflação reprimida, correto? Bom, atrelou os contratos financeiros a restem criar letras do Banco Central e permitiu aos bancos emitir CDBs pós-fixados. Então, na verdade, você acabou com a desindexação, você reintroduziu a indexação da economia, não é? E a inflação, então, voltou à plena carga e o governo vai tentar, né, negociar um pacto social. Agora não tem jeito, né? Depois de falta de credibilidade, etc., que pacto vai ser esse, né? Pacto social é uma coisa difícil. Nesse sentido, é uma coisa muito sentido. Existem pactos sociais. Por exemplo, houve um pacto social muito importante no pós-guerra nos países desenvolvidos, né? Principalmente nos Estados Unidos, né? Que foi a negociação, né? De que foi um pacto implícito, mas foi um pacto muito efetivo, apesar de implícito, né? Os trabalhadores manteriam, né, seus salários reais crescentes durante o processo e abririam mão de qualquer contestação do sistema social existente. Esse foi o pacto do pós-guerra, né? E ele vai perdurar até a década de 70, na verdade até o início da década de 80, quando esse pacto vai ser rompido unilateralmente, né? Mas essa é outra história, né? E a inflação oficial chega, ou seja, usando o INPC, era o índice menos sensível, né? Mas não tem problema, porque os índices seguiam. Aqui se vê, todos os índices estão mais ou menos seguindo proximamente, né? Chega a 16% em janeiro, e isso desencadearia o gatilho. E aí o governo suspende todos os controles do preço e a inflação espera. É o fim do plano cruzado, né? No aniversário do cruzado, a economia havia sido reindexada, quer dizer, com reajustamento da OTN e a reintrodução da correção monetária mensal. Vai acontecer a queda das vendas, né? Quer dizer, se o pessoal estava comprando porque os preços estavam baixos, os preços se elevaram, as vendas caem, né? E os problemas de oferta, redução das importações de matérias-primas e produtos intermediários por escassez de dólares, pois a balança comercial torava negativo. E aí se lança a moratória no dia 20 e se lança na televisão como um grande feito. Bom, aqui é que preciso dizer uma coisa, né? Eu fiz muita palestra nessa época sobre o plano cruzado. Fiz umas 30 palestras em Minas Gerais. Eu fui contratado pelo Sebrae para fazer palestra. Eu fui em Montes Claros, Divinópolis, não lembro mais não, tá certo? De Montes Claros eu lembro, Divinópolis não tenho certeza, mas eu fui em várias cidades percorri as principais cidades mineiras, né, falando sobre o plano cruzado. Isso foi março, abril, maio, junho de 1986, tá certo? Ora, o que eu esperava? Eu dizia o seguinte, um dos passos que deve ser dado logo, vai ser moratória. Embora, né, eu reconhecesse que moratória, quando você na verdade, se você quer realmente que a moratória seja efetiva, você faz a moratória, mas não avisa, sempre começa a atrasar seus pagamentos. Suspende. O que é a moratória? Moratória é a suspensão dos pagamentos dos juros. Ou dos pagamentos em geral, mas normalmente é dos juros. Então você para, ou dos juros de amortizações, você para de honrar o serviço da dívida e fica quieto. Se os credores reclamam, você fala, não, eu estou com dificuldade de caixa, não sei o que, isso vai ser resolvido, né, isso é temporário, mas você vai empurrando com a barriga. É assim que se faz uma moratória, né? Aqui a moratória foi anunciada. Bom, isso é um fato político, isso é um evento político. Para consumo interno, porque externamente vai criar muitos problemas.
Bom, então, isso tinha que ser feito no início do plano. Por quê? Porque o plano foi lançado com baixas reservas cambiais. Era um ano de exportação, 2 bilhões de dólares. Mas tendo em vista, como ficou claro no programa, tá certo? As reservas internacionais foram para o espaço rapidamente. Você tinha que garantir, né, a redução do serviço da dívida externa. Exatamente para ter uma folga maior. Porque quando você estabiliza a economia, sempre, né, você estabelece o valor da moeda. E isso causa um aumento do consumo em todos os programas. É assim, você causa aumento, programas efetivos, né? Você causa aumento da oferta, da demanda, né? O consumo cresce, as importações crescem. Então você tinha que criar uma folga para isso, né? Tá certo? Como o plano foi lançado mais ou menos porque não tinha maneira de não lançá-lo, né, como nós já falamos, o plano cruzado, né, porque a inflação estava acelerando e o governo estava, o FUNAR estava em situação cada vez pior por causa disso, né? Então, quer dizer, podia ter sido lançado para começar, né, 3 dias depois, como eu falei, né, em vez de ser lançado no dia 27 de fevereiro, no dia 1º, dia 2 de março, né? Por causa da questão do reajuste dos preços que ocorre nos primeiros dias do mês, né? Então ele podia ter esperado o reajuste para não gerar tantos preços atrasados, né? Isso seria melhor e teria, quer dizer, 2, 3 dias se não afeta nada, né? Outra coisa, você teria que começar já com a moratória, de preferência não anunciada. Bem, então isso não foi possível, né? Isso, quer dizer, a moratória teria sido possível, foi uma decisão política, né? Isso foi um erro crasso da política econômica da época. Bem, e aí a inflação em abril chega a 20%, o ministro Funari demite. E aí acabou o plano, né? Agora, por que o plano cruzado não deu certo? Isso não está no texto do Modiano, isso é uma discussão nossa, exclusivamente nossa, né? Para começar, né? Quer dizer, isso aqui é um livro infeliz do Fernando de Holanda Barbosa, monetarista, empedernido, né? Não adianta a realidade desmentir, porque ele vai dizer que a inflação é um fenômeno monetário, tem inflação de demanda, aquela história toda que não funcionou no início da década de 80, né? E apesar disso, ele continuou mantendo as suas posições. E também tem a colaboração do Mário Henrique Simons, que não tá certo, não pode se dizer que ele era um monetarista empedernido, ele era uma pessoa que trafegava em diferentes linhas teóricas, o que também não é possível, porque os sistemas teóricos são incompatíveis entre si. Você não pode usar a teoria da salada de fruta, né, para explicar alguma coisa em economia. Você pega alguma coisa da teoria neoclássica, alguma coisa da teoria marxista, alguma coisa da teoria de formação de preço em oligopólio, tá certo? Não neoclássico, né, de preços administrados, por exemplo, do Garland Means, de outros autores. Você não pode fazer essa salada porque os fundamentos são diferentes, são incompatíveis, né? Mas o Mário Henrique Simons já muitos dos textos deles, ele faz essa mistura, o que não é consistente, não é? Mas, quer dizer, mas de toda maneira, né, dizer que o plano foi inepto é muito difícil, porque se a inflação era inercial, o que você podia dizer que o congelamento, o choque heterodoxo, não era, né, a melhor saída para o processo de inflação inercial. Teria sido muito melhor a adoção do plano Larida, né, de uma moeda indexada, como vai acontecer no plano real. Nós estamos antecipando aqui, mas o plano real vai adotar a moeda indexada do plano Larida, né, que vai ser o RV. Depois nós vamos ver isso nos vídeos sobre o plano real. Bom, mas então, quer dizer, isso é o que está dito no item 1. Qual que é a explicação tradicional? O Modiano tem implícito parte dela, né? Mas isso vai ser o consenso mais ou menos.
Primeiro, o congelamento, né, vai pegar vários preços desalinhados, sempre pega, né? E aí, quando você chega no fim do congelamento, todos os preços defasados vão ser ajustados, aí traz de volta a inflação. E se a inflação voltar e você reativar, né, a indexação, o que foi exatamente o que aconteceu a partir do Cruzado 2, né, pouco depois, né, voltou tudo, a inflação volta como antes, tá certo? Então, aqui é mais, tem que colocar aqui mais reindexação, né? Você tem igual ao retorno da inflação, ok? Ora, o aumento de poder de compra dos salários, né, mais a ilusão monetária, que nós já falamos sobre isso, né, mas aqui no caso a queda do imposto de renda das pessoas físicas, em termos de arrecadações reais, né, arrecadação real, mas a queda das taxas de juros nominais, isso aí é ilusão monetária, certo? Mais recomposição do consumo reprimido, né? Isso tudo eu tirei do texto do próprio mediano. Mais os preços defasados, que nós já vimos lá em cima, né? Leva os preços defasados, não é o realinhamento dos preços, tá certo? É os preços que estão defasados, então eles estão baixos, ok? Porque estão defasados, né? Então isso vai levar à explosão do consumo e aí vem um choque, né, de demanda. Quer dizer, qual a ideia, né? A ideia é que você queria acabar com a inflação inicial, mas agora você tem uma inflação de demanda, causada, é preciso dizer, pelo término da inflação inicial. Então isso é um erro de montagem, seria um erro de montagem do choque heterodoxo. Correto? Não. Ou de todo processo de estabilização monetária que não implica em recessão, tá certo? Bem, eu sei que nós estamos abordando várias coisas aqui, sugerindo, né, falando, apenas dando sugestões, né? Nós vamos ver mais disso de maneira mais clara quando estudarmos o plano real, né? Igualmente a oferta de moeda, política monetária passiva, né, que levaria a pressões inflacionárias. Poderia colocar aqui, né, que na verdade você tem isso aqui teria alimentado o processo de especulação e aí as pressões inflacionárias. É interessante, né? Ou você pode colocar os dois, né? Mais pressões inflacionárias, embora a própria, né? A própria especulação, né, gera pressões inflacionárias. Bem, isso aí é preciso dizer o seguinte, né? Essa proposição é a proposição que rebate no fato de que os juros nominais vão cair, porque os juros reais durante o plano real não caíram, não. Caíram, mas não, eles continuaram extremamente elevados. Nós vamos ver isso aqui. Bom, então, essas são as explicações tradicionais, correto? O choque, a inflação. Você pode até colocar aqui, né, aumento do déficit público. Mas aí não tem muita pega, né? Onde é que que tem o déficit público a ver com isso? Isso está nas explicações tradicionais também, tá certo? A retorno do déficit público, mas o retorno do déficit público nós vimos foi muito reduzido. Então isso não é uma colocação aparentemente indevida, né? Bem, e aqui a nossa questão é, será? Tá certo? Nós não vamos responder isso agora. Nós temos que falar sobre outros programas inflacionários, depois nós vamos falar sobre o plano real e aí poderemos discutir mais detidamente algumas coisas, né? Esses assuntos.
As referências, principalmente o texto do Modiano, que nós já falamos, né? Tem o texto do André Lara Rezende, tá certo? Sobre as causas da recente aceleração inflacionária, né? Que está na pesquisa de planejamento econômico, né? De agosto de 1981, e sobre também, né? Sobre as causas da recente, que está no texto de discussão PUC-Rio, né? No volume 6 de outubro de 79. Esse texto aí são, na verdade, o mesmo, né? Bem, então, com isso, nós terminamos a nossa exposição do plano cruzado e agradecendo a atenção de todos.